Gênesis, capítulo 37, versículo 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez a ele uma túnica de muitas cores. Amém, irmãos? Né? O que diabos tem a ver com Dragon Ball? Josué é aquele personagem da Bíblia que vocês conhecem, que foi preso no Egito, né? Aquele que foi vendido pelos irmãos, se tornou governador do Egito e fez um monte de coisas na vida dele grandiosas. Só que tem um detalhe do começo da vida de Josué, que é a tal da túnica de muitas cores, né? Ou túnica de mangas compridas, a depender da sua tradução. Sempre que Josué é representado numa imagem, ele é representado vestido uma roupa, uma túnica, com várias cores, como se fosse um arco-íris. E esse é um simbolismo muito forte quando a gente está falando de jovens. Porque Josué era o mais novo dos 12 irmãos, os 12 filhos de Israel. Então, ele era o que tinha algo que os outros não têm. Quando você é mais jovem, você tem algo que um adulto não tem, e quando você é adulto, você tem algo que um jovem não tem. O jovem, ele tem potencialidade. E o adulto, ele tem concretitude, vamos dizer assim. Quanto mais jovem você tem, mais potencial de se transformar em algo você tem. Um bebê, ele pode ser literalmente qualquer coisa. Um bebê, ele pode ser o Adolf Hitler, ou ele pode ser o Papa, sabe? Quando nasce um bebê, a gente nunca sabe o que ele vai ser, né? Um adulto, à medida que você vai crescendo, você vai cada vez mais perdendo aquelas suas múltiplas possibilidades para se tornar uma coisa definida. Um advogado trabalhista especialista em leis de X. Olha só como você saiu de um bebê que tinha múltiplas possibilidades para uma coisa altamente especializada. Então, talvez o que essa passagem na Bíblia esteja querendo revelar é que o Josué, o que ele tinha, que os outros irmãos não tinham, além de tantas outras coisas, era a possibilidade de ser muitas outras coisas. Ele tinha uma túnica de muitas cores. Ele poderia ser qualquer uma daquelas cores. Ele tinha a potência de ser qualquer uma daquelas cores. Assim como nós, quando nascemos e somos moleques, crianças, bebês, temos a possibilidade de sermos muitas coisas. Essa é a diferença fundamental entre o jovem e o adulto. Não se cobra muito do jovem, em parte porque se sabe que o jovem ainda está na sua fase formativa e ainda está dentro da sua capacidade de conseguir se tornar algo dentre as múltiplas coisas que ele pode se tornar. Enquanto um adulto, ele já deve ter o dever de ter se transformado em algo concreto, objetivo. Ele tem que ter pegado aquela túnica de múltiplas cores que ele recebeu quando era criança e cada vez mais ter reduzido o espectro de cores até chegar a uma cor só objetiva, que é aquela que ele vai seguir para o resto da vida. Acontece que o Jung, psiquiatra suíço, descobriu um jeito fantástico de continuar sendo criança, mesmo sendo adulto. A Bíblia diz, olha, eu estou todo pastor hoje, hein? A Bíblia diz, no Novo Testamento, que Jesus Cristo diz que traga minhas criancinhas, pois delas são o reino dos céus. É um dito católico comum, e eu não sou católico, tá? De que para entrar no céu você tem que ter coração de criança. E o que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer muitas cores, é um símbolo, né? Símbolo vem do grego sim, de unir, né? E bolo de
coisa. Então, símbolo é aquilo que une coisas. Ao contrário de diabo, vem de diabolos, que é aquilo que separa as coisas. Então, o símbolo pode ser muitas coisas. Então, o preto pode significar morte, mas também pode significar algo preenchido, algo cheio. Pode significar o vazio e pode significar tudo ao mesmo tempo, né? Por isso que é um símbolo. Água pode significar caos, destrutivo, como uma inundação, e pode significar vida, como na Bíblia simboliza várias vezes. Então, o símbolo ele tem várias interpretações. Uma das interpretações de que para alcançarmos o reino dos céus é necessário ter coração de criança é a necessidade de nós mantermos a nossa capacidade de continuar nos transformando em muitas coisas, mesmo após a gente perder a nossa túnica de muitas cores. Porque a gente vai perder essa túnica, sabe? Você não vai querer ser uma criança para sempre, senão você vai ser o Peter Pan, né? Você vai ter a fadinha da pornografia e vai ficar lutando contra o Capitão Gancho. Não é isso que você quer para você, sabe? O que você quer é crescer e ser uma pessoa objetiva, concreta e que contribua. Mas o Jung dizia, apesar disso, se você quer ser um indivíduo completo, você não quer perder a possibilidade de continuar sendo novas coisas. Então, Jung dizia que a vida era mais ou menos da seguinte forma. Esses são os vários ramos da túnica de muitas cores. E aí você vai evoluindo e cada vez mais você vai eliminando ramos, até que você seleciona um dos ramos. A partir desse ramo, o que o Jung dizia, é onde a maioria das pessoas estacionam, que elas ficam especializadas nisso. O Jung dizia que o que você deve fazer para ser um ser humano completo é ter o coração de criança e voltar a, desse ramo, desabrochar mais ramos, para você poder escolher mais ramos onde você possa seguir e do novo ramo que você seguir, desabrochar mais ramos, para que você possa escolher novos ramos onde você possa seguir e a partir daí você nunca vai parar de desabrochar. Você nunca vai parar de evoluir. Você nunca vai parar de ser mais do que você já é. E olha que legal, sem o malefício de ser uma criança para sempre. Porque o problema da criança eterna é que ela está parada aqui. Ela nunca sai daqui. Ela está parada na potencialidade. E o problema do adulto eterno é que ele está parado aqui. Ele está completamente concreto e fechado. Ele não tem mais para onde ir. A solução que o Jung propõe é que você esteja constantemente saindo daqui, para aqui de novo. E aí você pergunta, e como é que diabos eu faço isso? E a resposta do Jung é, você tem que assumir o arquétipo do bobo. Por quê? O Goku, ele é um cara meio bobo, vocês já perceberam isso, né? O Luffy, do One Piece, ele também é um cara meio bobo. O Naruto, ele é um cara meio bobo. E todos eles têm um traço de personalidade em comum que talvez você não tenha. Eles não têm medo de parecerem bobos. Assiste o terceiro episódio de One Piece, em que o Shanks é humilhado no bar do Luffy por um bandido qualquer, que ele poderia ter, enfim, despachado prontamente. O Shanks ali foi feito de bobo, mas ele não tem medo de ser feito de bobo. Por quê? Porque o Shanks tem coração de criança. Ele tem a potencialidade de ser muitas coisas. E isso é transmitido para nós, leitores, ou pessoas que estão assistindo o anime, através dessa atitude boba e complacente que o Shanks tem da vida, que o Luffy tem da vida, que o Goku tem da vida, sabe? Se você se propõe a ser sempre um bobo, o Jung dizia que um dia você vai chegar a ser o santo. Porque para Jung, o protótipo do arquétipo do santo é o arquétipo do bobo. Lembrem bem disso, gravem bem isso na cabeça de vocês. O protótipo do arquétipo do santo é o arquétipo do bobo. Ou seja, você nunca vai ser santo
se você for bobo. Você nunca vai ser faixa preta se você for faixa branca. Se você não for faixa branca. Você nunca vai aprender a andar de bicicleta se você não tomar um monte de tombo de bicicleta. Você nunca vai ser médico se você não ser um vestibulando. Porra. Você nunca vai desenhar pra caralho se você começar desenhando muito mal. Você nunca vai ser um santo se você não for um bobo. No MMA, tem um campeão mundial de jiu-jitsu chamado Fabrício Verdun, brasileiro, campeão mundial da Federação Brasileira Mundial de Jiu-Jitsu, campeão do ADCC, campeão do UFC, dos pesos pesados. O Verdun é um puta lutador de jiu-jitsu. E todo mundo que treina com ele fala que ele tem a mentalidade de faixa branca. Ou seja, o Verdun, apesar dele ser o campeão dos campeões, sempre que ele está treinando com alguém, ele põe a faixa branca. Ele se põe na posição do bobo. Porque ele sabe que na posição do santo, você pode até estar em um ramo, mas na posição do bobo, você tem múltiplos ramos, você veste a jaqueta de muitas cores do filho do Israel. E o Goku é assim. O Goku é um bobo. E ele se põe no lugar do bobo e ele não tem vergonha de ser bobo. Ele não tem nenhum medo de ser boboca. Se ele apanha, ele simplesmente levanta e vai treinar. Ele não tem problema com isso, sabe? Se ele é feito de ridículo, ele simplesmente fala ok, ele levanta e segue fazendo as coisas. Isso é uma lição tão preciosa para a nossa vida, porque muitas vezes, quantas vezes a gente deixa de fazer coisas porque a gente tem medo de passar ridículo? Poxa, mas que besteira. Ah, nossa, eu queria tanto aprender a andar de bicicleta, mas agora eu já sou um adulto e vai ser meio ridículo eu sair na rua e andar de bicicleta. É verdade, vai ser meio ridículo mesmo. Você vai ser o bobo, você vai assumir o arquétipo do bobo e você vai cair. Mas você tem que levar isso numa boa, porque senão você nunca vai chegar no arquétipo do santo. E é por isso que o Goku não para de ficar forte. Nunca. Dragon Ball tá aí há 40 anos. E o Goku, ele só evolui, e ele só evolui, e ele só evolui. E ele tá chegando no nível cósmico, divino, galáctico, e ele não para de crescer. Por que ele não para de crescer? Porque ele não tem medo de se colocar na posição de bobo. Ele não tem medo de assumir a jaqueta de múltiplas cores. Ele não tem medo de estar na posição em que ele pode ir para vários lugares, até que ele se especializa e novamente ele retorna à posição de vários lugares. Geralmente o que faz a gente não querer recuar da posição de especialista para a posição de potencialista é a nossa soberba, é o nosso ego. É simplesmente porque a gente não quer se demonstrar fraco, não quer se demonstrar frágil, não quer se demonstrar bobo. Mas se você nunca for o bobo, você nunca vai ser o santo. Se o Goku não tivesse disposto a se colocar na posição humilde de aprendiz, de treinar sempre, de se esforçar, de aprender coisas novas, por mais que ele seja provavelmente o ser mais poderoso do universo, se ele não tivesse disposto a se colocar na posição de um aprendiz, ele nunca seria o ser mais poderoso do universo. É justamente o fato dele estar se colocando constantemente na posição de bobo que faz ele chegar na posição de santo. afogadosofá.com, episódio 50 sobre Dragon Ball. Deem uma conferida lá, em que a gente comenta mais sobre o anime. Abraço, até a próxima.